Olá, jovem, um bom salário, morando numa esquina do paraíso, com um futuro garantido. De repente, ele resolve jogar tudo isso para o alto para agir de acordo com as convicções dele e estar em paz com a consciência. Esse é o começo da história de Edward Snowden, o ex-funcionário da CIA que revelou o caso de espionagem do governo dos Estados Unidos na internet e nos serviços telefônicos. Bom, esse é o começo. O desfecho é fácil imaginar. É o mesmo que sempre aconteceu ao longo da história. Todas as vezes que uma pessoa resolveu tentar parar a engrenagem do sistema, acaba sendo esmagada. Essa edição do Matéria de Capa é sobre o escândalo da invasão de privacidade pelos serviços secretos norte-americanos e está começando. Fique com a gente. Estar em paz com a própria consciência e impedir que os Estados Unidos acabem com as liberdades básicas das pessoas ao redor do mundo. Essa foi a justificativa apresentada pelo ex-assistente técnico da CIA, Edward Snowden, que assumiu a autoria dos vazamentos sobre a ampla rede de espionagem digital criada pelo governo dos Estados Unidos. Um ato de extrema coragem. É o mínimo que se pode dizer sobre esse rapaz de 29 anos, Edward Snowden, que agora terá todo o resto de sua vida marcada por esta decisão. Depois de passar 3 semanas escondido num hotel de Hong Kong, ele resolveu aparecer e explicar por que decidiu contar tudo. Simplesmente porque acredita num mundo melhor. Estou disposto a me sacrificar porque não posso ficar com a consciência limpa, permitindo que o governo americano destrua a privacidade, a liberdade na internet e as liberdades básicas das pessoas em todo o mundo, com uma máquina enorme de vigilância que estão construindo secretamente, disse Snowden em entrevista ao jornal britânico Guardian, que revelou toda a história em primeira mão. O jornal descreve Snowden como um jovem que tinha uma vida confortável, um salário de cerca de $200 mil por ano e uma namorada com quem dividia uma casa confortável no Havaí. De repente, ele resolveu jogar tudo isso para o alto para seguir o que ditava a sua consciência, segundo o diário. Snowden deixou a CIA, onde trabalhava como assistente técnico, em 2009. Em seguida, prestou serviços para a NSA como terceirizado, contratado pela consultoria internacional Booz Allen. Entre outras revelações, ele contou que a NSA montou uma infraestrutura que lhe permite interceptar e-mails, ligações telefônicas e conteúdos de redes sociais em qualquer parte do mundo. Com um simples endereço de e-mail, é possível invadir até os dados do presidente Barack Obama. O programa de espionagem na internet e nos telefones vinha sendo desenvolvido há 6 anos e recolhia 10 diferentes tipos de dados, como e-mails, vídeos, fotos, bate-papos na rede, transferências de arquivo e até perfis nas redes sociais. 9 empresas entregaram material, incluindo a Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, que negam o envolvimento voluntário. A Microsoft foi a primeira a participar, como mostra esse vídeo da revista Time. O Twitter não entrou e as solicitações aumentaram em 2012, principalmente para o Google e o Facebook. O serviço de espionagem custa $20 milhões por ano. A sigla PRISM parece não querer dizer nada de importante em português. Significa Métodos Sustentáveis de Integração de Projetos. Só que por trás dessas letras esconde-se o mais ambicioso programa de vigilância de pessoas já lançado pelos Estados Unidos. Só não é maior que o da China, que censura todos os espaços da internet e ouve todas as conversas que interessarem as forças de segurança internas. Apesar da amplitude do programa, 56% dos norte-americanos ouvidos em pesquisa do Pew se manifestaram favoráveis à sua manutenção, tendo em vista a segurança do país. E no Congresso, o presidente Barack Obama obteve apoio total, inclusive dos republicanos. Obama defendeu o programa de vigilância, afirmando que uma modesta redução na privacidade é necessária em benefício da defesa do país. Garantiu que o governo busca um equilíbrio entre o Big Brother e as necessidades de segurança nacional, acrescentando que não dá para ter 100% de segurança e 100% de privacidade. No Congresso, o general Keith Alexander, chefe da Agência de Segurança Nacional, a NSA, declarou que o PRISM ajudou a evitar dezenas de prováveis ataques terroristas.
O errado, segundo o general, é que tantas pessoas, milhares delas, incluindo funcionários de empresas terceirizadas, tenham senhas de acesso a programas de tal importância. Já faz tempo que as gigantes da tecnologia e da internet vêm fornecendo dados de seus usuários aos serviços de espionagem do governo norte-americano, que vasculham todo o conteúdo que circula pela internet. A espionagem na rede digital, com a colaboração das empresas, funciona há pelo menos 6 anos e atinge estrangeiros e norte-americanos. De acordo com os documentos vazados pelo ex-funcionário da CIA, Edward Snowden, a NSA tem acesso a e-mails, serviços de bate-papo, vídeos, fotos, downloads, senhas e dados armazenados dos usuários nas principais empresas do setor, como a Microsoft e Google. Já o acompanhamento dos serviços de telefone começou há 7 anos. Nesse caso específico, a NSA recolhe informações de chamadas feitas através da companhia Verizon. O mecanismo de controle permite identificar a data, horário e local das ligações dentro dos Estados Unidos e para o exterior. O conteúdo das conversas, de acordo com a versão do governo, não é acompanhado porque fere as garantias constitucionais. Mas isso significa que pelo menos o governo sabe quem está falando com quem, a hora e a data de cada ligação. As leis do país se restringem ao conteúdo das escutas telefônicas de cidadãos norte-americanos. Nesse caso, a investigação depende de autorização judicial, mas não garantem proteção aos dados digitais e às transações com cartões de crédito. A história de Edward Snowden se parece muito com a do soldado Bradley Manning, que trabalhava nos serviços de inteligência em Bagdá e vazou documentos confidenciais para o Wikileaks. Mas Snowden acredita que há uma diferença fundamental no seu caso. Edward Snowden afirma ter avaliado todos os documentos para garantir que são de interesse público e que seu objetivo é a transparência. Ele sabe que virou alvo da CIA e que poderá acabar severamente punido, como Bradley Manning, que aguarda julgamento numa prisão militar dos Estados Unidos. Manning está preso desde 2010 na base militar de Quantico, na Virgínia. Há mais de um ano foi colocado sob confinamento solitário. Seus advogados descrevem as condições da prisão como cruéis e desumanas. No início de 2010, Manning repassou ao Wikileaks o vídeo de um ataque aéreo norte-americano em Bagdá, onde morreram civis desarmados, não combatentes, as chamadas vítimas colaterais. Ele também foi acusado de transferir para o site, que era comandado por Julian Assange, 150 mil documentos das forças americanas no Iraque. Se for considerado culpado, Manning pode pegar prisão perpétua. Quando se fala em espionagem e Estados Unidos, a referência imediata costuma ser a CIA e o FBI, a Polícia Federal Americana. Mas a maior delas é a NSA, sigla em inglês para a Agência Nacional de Segurança. Com uma gigantesca estrutura para captar e armazenar dados digitais, a NSA pode espionar as atividades e movimentos de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Só no mês de março desse ano, a agência recolheu 97 bilhões de dados, a maior parte relacionada com países como Paquistão, Irã e Afeganistão. Uma parcela significativa dessas informações também é recolhida nos Estados Unidos. Uma questão levantada por especialistas em segurança é se a agência, embora bastante equipada, tem condições de filtrar e analisar todo esse material. Nos últimos anos, o governo norte-americano investiu bilhões de dólares na NSA, incluindo a construção de uma fortaleza de 1 milhão de metros quadrados nas montanhas de Utah, onde são armazenados grandes volumes de informações. Ex-funcionários dos serviços de inteligência revelaram que foram criadas estações de interceptação em todo o país. E mais, a agência montou um dos computadores mais rápidos do mundo para quebrar os códigos que protegem as redes de dados. Você tem mais processamento e mais armazenamento, você consegue correlacionar mais as informações e cada vez mais você vai conseguir tratar perfis mais fidedignos. Então você vai conseguir achar cada vez mais pessoas dentro do palheiro. Desde a explosão do escândalo de espionagem na internet e nas redes de telefonia, as vendas de um livro escrito há mais de meio século dispararam. Trata-se de 1984, a obra de George Orwell, que acertou em todas as suas previsões, principalmente a de que o totalitarismo, se não for combatido,
pode triunfar em qualquer país. Lançado em 1949, o livro de George Orwell, pseudônimo escolhido pelo inglês Eric Arthur Blair, é um dos livros mais traduzidos em todo o mundo. Foi ali que apareceu, pela primeira vez, a expressão Big Brother, o grande irmão, personagem autocrata que dirige um país chamado Oceânia e simboliza o totalitarismo. Tudo nesse país gira em torno do partido, um grupo que se mantém no poder utilizando métodos semelhantes aos do nazismo, do comunismo e do fascismo, como mostra esse filme com os atores John Hurt e Richard Burton. O objetivo do regime é apenas um: manter o poder e garantir a onipresença do grande irmão, que governa o país e a todos vigia. Toda a obra é repleta de ironias. Por exemplo, o Ministério da Verdade garante que sejam divulgadas apenas as informações que interessam ao governo, mesmo que não sejam verdadeiras. Qualquer outra versão é banida pela censura. O Ministério da Fartura divulga boletins de produção exagerados, fazendo toda a população achar que o país vai muito bem, mesmo que alguns estejam passando fome. O Ministério do Amor é responsável pela espionagem e o controle da população. Quem se colocar contra o partido sofre torturas e lavagens cerebrais. Na Oceânia de Orwell só pode existir uma verdade: a do partido. A verdade incômoda que muita gente ainda reluta em aceitar é a seguinte: tanto o Google como os demais provedores de serviços sabem de tudo que se passa na rede. E se eles passam para o fabricante de grelhas que você andou pesquisando preços, por que não passariam para o governo os demais conteúdos? E-mails, bate-papo, pesquisas e a navegação pelas redes de relacionamento pessoal. Se está na rede, acabou a privacidade. Quantas vezes você já deve ter visto um anúncio de filmes em DVD, livros ou música relacionados a temas que você esteve procurando na internet? Experimente então fazer uma pesquisa sobre cursos no exterior, viagens ou remédios para emagrecer. Logo você será bombardeado com uma infinidade de anúncios que vão atrapalhar a sua navegação. Agora imaginem que, ao invés de procurar uma grelha para fazer um churrasco com os amigos, você tenha visitado sites que defendem ideias radicais ou que ensinam a montar explosivos. Aí vem a pergunta inconveniente, porém necessária. Se essas empresas fazem uso comercial de dados sobre consumo, por que deixariam de entregar informações sobre pessoas ou grupos que, segundo o governo, podem estar envolvidos em atividades extremistas? O fato é que houve um momento, bem lá no começo da rede, em que teria sido possível impor restrições ao uso de dados pessoais pelas empresas. Mas o difícil é fazer isso agora, que tudo isso se banalizou. Uma outra questão é se os governos podem ter acesso a esse conteúdo sob a alegação de que atende à segurança nacional. O argumento usado no momento é que nós temos que sacrificar algumas das liberdades individuais para garantir segurança é o argumento que muitas ditaduras usam, só de uma forma mais extrema. Que nós temos ameaças por toda parte e aí nós temos que entregar algumas das nossas liberdades para ficarmos seguros. A lógica é a mesma. O correspondente do Guardian no Rio de Janeiro, Glenn Greenwald, responsável pelo furo de reportagem sobre esse episódio, prometeu novas e grandes revelações que devem comprometer ainda mais o governo norte-americano. Uma delas está relacionada com a guerra cibernética, ou seja, os ataques lançados a partir de computadores contra pontos sensíveis da rede, seja de países ou de empresas. Segundo Greenwald, os serviços secretos norte-americanos têm uma lista de possíveis alvos, que podem ser atacados a qualquer momento, mas não revelou onde. Os Estados Unidos e Israel já foram acusados de bombardear com vírus as redes que controlam as usinas nucleares do Irã. A Rússia e China também já recorreram a esse tipo de ataque.